Então, Lito, eu queria te perguntar agora, Lito, essas pessoas que estarão em grande angústia vão estar clamando a Deus, vão estar rogando a Deus por sua misericórdia, querendo sentir alento, paz de espírito, porque eles se incomodam com o passado. E o passado, a principal marca de quem está angustiado é o pecado. O que vai acontecer com esses pecados? Como é que eles serão enfrentados neste momento? O que é que a gente pode tirar desse texto que a gente estudou? Uma das coisas mais profundas e marcantes é que nós vamos ter nesse período nossos pecados totalmente apagados, né? Quem crê, diga amém. Amém. Isso vai ser maravilhoso. Contudo, tem algumas observações importantes que esse texto traz para a gente, né? Uma delas é que quem não confessar seus pecados durante o tempo de angústia não vai se dar bem. Os filhos de Deus serão vencidos pelo inimigo se não tiverem confessado todos os seus pecados. Então, pecado não confessado pode tirar a nossa salvação ali naquele momento tão crucial. Quer dizer, os pecados serão apagados, mas eles precisam ser identificados e confessados, tá? Além disso, Ellen White também diz no livro que nesse tempo os filhos de Deus não devem ter nenhum pecado oculto para revelar. Quer dizer, isso mostra a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, né? Hoje, acho que é a Natália, o nome dela, né? Que falou lá na sala 57. E que falou que precisa haver primeiro o despertamento, depois o quebrantamento e depois o arrependimento. Se essas três fases não ocorrerem, nós não vamos confessar, né? Então tem que primeiro ser despertado, né? É o toque do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu me convenço, né? Eu me quebranto, né, diante dele e falo, exponho, expresso, né? Emerge dentro de mim essa necessidade do arrependimento diante de Deus. Então, os pecados vão ser apagados, mas eu preciso identificá-los. Esse negócio da gente orar, dizendo, Senhor, perdoa meus pecados, especialmente hoje mesmo, mas especialmente nesse tempo, ele precisa ser identificado, né? E aí Lito, vem... Oi. Eu acho que você vai abordar isso, mas eu coloquei na tela uma preocupação da Ceissa Costa, que ela diz assim: como vamos lembrar de todos os nossos pecados? Misericórdia, meu Deus. Então, quando você fizer o seu fechamento aí, aborde essa questão aí. Porque ela está pensando que a gente vai lembrar. Você deu o spoiler na hora H, né? Porque o próximo texto que ela aborda, ela diz assim: os pecados dos filhos de Deus. Quer dizer, nós vamos sentir tudo isso e vamos confessar e vamos demonstrar arrependimento, tudo bem. Mas só que esses pecados, eles já terão sido, no tempo da angústia, examinados e apagados no juízo. Porque o juízo é terminado. E aí, nós não vamos conseguir trazê-los à memória. Opa, okay? Que bênção. Isso é uma bênção, né? Embora que eu me esforce, assim, no dia a dia meu aqui na oração, né? Eu faço um esforço tremendo para tentar me lembrar no dia anterior ou no dia dali da minha oração de algum erro, de alguma... Porque eu preciso dizer para ele, eu preciso encarar, né? Que é a grande sacada lá de Jacó, né? Prepare-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Hoje, tu te encontrarás comigo. E o que será? Né? Então, assim, Jacó viveu isso. É importante viver isso hoje já. Né? Porque naquele tempo da angústia, a gente vai estar habituado a essa perspectiva. E a gente vai tentar lembrar, mas não vai precisar mais lembrar. Porque já não vai estar mais guardado na nossa memória. Já foi tudo julgado, né? Por isso que ela diz que a gente precisa adiantar esse preparo. Quem não fizer isso, não vai conseguir fazer no tempo de angústia. Então, esse esquema de confessar,
de se arrepender, de chorar, de se angustiar diante de Deus, é agora, é já. É aqui, nesse momento, que esses pecados já estão sendo apagados, né? Porque Deus disse no Antigo Testamento, se vieres a mim todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração, e confessares o teu pecado, eu pisarei com os meus pés nele, jogarei nas profundezas do mar, e nunca mais me lembrarei. Então, o próprio Deus está dizendo que não vai se lembrar. Se lembrar, eu também não quero me lembrar no tempo de angústia. Só que eu vou estar ali, quem estiver lá presente, né? Tão angustiado, tão agoniado, que quer fazer esse raciocínio, que quer fazer essa coisa que a gente sempre fez nossa vida inteira. Só que não vai ser necessário, já está tudo resolvido. Agora é que eu preparo para esse tempo da angústia. Se não se preparar agora, ela diz que não vai dar para se preparar no tempo de angústia, que aí já era. Isso. É muito bom saber que essa confissão dos nossos pecados é todo dia, como você falou aí agora. Então, hoje eu oro pela manhã, peço a Deus que Ele me livre da tentação, como na oração do Pai Nosso, né? Mas se no caminho do dia eu cair, então eu vou lá e confesso. E cada pecado confessado é pecado perdoado. Então, a pergunta aí que foi feita, como é que eu vou me lembrar de todos os pecados? Foi lembrado cada dia e perdoado cada dia quando confessado. A angústia lá é porque o desespero é grande de saber se eles foram perdoados, mas já foram apagados, como você disse. Na verdade, a gente está pensando no tempo de angústia histórico, mas, na verdade, todos nós, a gente já até falou semana passada, né? Nós teremos nosso tempo, quem não estiver vivo no tempo histórico, vai ter passado como todo mundo passou, pelo seu tempo próprio de angústia, né? E, na verdade, há pequenos pedaços de angústia, cada manhã, cada encontro com Deus que eu me envergonho, né? Que eu tenho que encará-lo, e por isso que muita gente não especifica, porque não tem coragem, tem medo, né? E é normal, porque é um processo polar, é uma díade. Enquanto eu estou aqui desse lado, orando e confessando todos os dias, Jesus está lá com o Espírito Santo trabalhando, segundo Hebreus, todo o tempo, intercedendo por nós. Então, junta a minha postura de arrependimento, quebrantamento e despertamento, confissão do meu pecado, e vergonha por ele, por isso que é importante, né? Encarar Jesus e falar para ele, e mais a intercessão dele lá o tempo todo. Então, hoje eu já tenho isso garantido. Para se acaso eu atravessar o tempo da angústia histórico, vou atravessar bem, já está tudo resolvido. E se a morte chegar antes disso, também está tudo resolvido. Só que eu preciso fazer como os crentes amigos nossos pentecostais. Tem que tomar posse da bênção. É isso aí. Toda manhã. Tem que tomar posse. Tem que ir a ele, que ele não vai dar se eu não for a ele. Então, eu vou a ele e tomo posse dessa bênção maravilhosa, que ele está intercedendo por mim todo o tempo, não é todo dia, nem ano, nem semanal, nem mês. É todo o tempo. Diga amém? Amém. Amém. Entenderam? Então, isso é lindo demais. Mas... Oi, Vera. Deixa eu te interromper de novo. Vai. Uma pessoa aí falou, eu tenho medo. Deixa ela, porque ela não precisa ter medo, Mago. Não precisa. Está tudo resolvido. Eu só preciso ter coragem. Medo. Nessa hora já está todo mundo selado, né? Eu preciso de coragem para poder confrontar com Deus. Isso precisa de coragem. E essa coragem foi que deu a Jacó aquela força, né, de não liberar o anjo. Gente, isso é muito lindo. Porque o anjo era mais forte do que ele, mas o anjo ficou impressionado, que era o próprio Jesus, né, com a obstinação de Jacó. Não vou te largar, não. Segura. E foi duro, foi a noite inteira isso. E aí, no fim, Jesus, ali na forma de anjo, ficou tão encantado, tão
maravilhado com a postura de Jacó. Olha que coisa, que ele diz para Jacó, qual é o teu nome? Aí Jacó tem que dizer o nome com o olhinho baixo, humildemente, porque não foi Jacó que ele disse, o meu nome é enganador. Aí vem o presente, né? Jesus diz, não te chamarás mais Jacó, enganador, embusteiro, o teu novo nome será Israel. Quem é Israel? Qual é o significado? É aquele que luta com Deus e com os homens e sai vitorioso. Como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, né? Já pensou? Demais. Ele se tornou aquele que roubou a primogenitura por uma ação pessoal, egoísta, individual, não precisava, porque agora ele é chamado de príncipe de Deus. Aí vem, ó, que vai ser duro, né? Porque ali Deus está refinando a gente, para a gente entrar no céu, tem que entrar brilhando, né? Aí o texto dela diz assim, as chamas da fornalha, dessa dor e essa angústia, né? Perecerão, né? Prestes a consumi-la, né? Porque o refinador, e esse refinador ela coloca agora com R maiúsculo, o refinador, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, tirará tudo aquilo ali como ouro provado no fogo. Então, essa pessoa vai sair dessa dor, dessa angústia, porque ali está sendo... Todo mundo sabe que está perto da hora de chegar a Jesus, né? E porque nós somos humanos, fracos, débeis, vai bater aquele medinho que a irmã colocou agora, que a Vaninha falou. Esse medinho dela hoje vai ser muito maior no dia lá. Porque é da natureza humana, né? A gente não tem atingido ainda a perfeição. Aí ela diz, as chamas da fornalha parecerão prestes a consumi-los, mas o refinador os tirará como ouro provado pelo fogo. Quando parecer que a chama vai nos destruir, pelo contrário, ela vai servir para purificar o ouro, para deixar-nos brilhando ainda mais. É por isso que é feita a pergunta, né, no Antigo Testamento. Quem habitará com o fogo consumidor? É fogo com fogo, quem crê, diga amém. Amém. O Jaziel disse aí que estava a ponto de desistir, mas agora se animou. Amém. Seja louvado. Não desista. E aí eu vou ler agora, pastor Semei, o presente maior. Essa aqui eu encontrei, não foi no texto que a gente está estudando, eu encontrei isso lá num texto, numa meditação, O Cuidado de Deus, de 1995, 5 de setembro. Ellen White diz o seguinte naquela meditação diária, né, do dia 5 de setembro. Ela diz, em meio do tempo de angústia que está prestes para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Amém. A gente está lá no tempo de angústia, com todo sofrimento que for, mas acabou, a gente está lá inabalável. Aí ela diz, mas Satanás e seus anjos não poderão destruí-los, pois anjos magníficos em poder lhe protegerão. Amém. Amém. Eu Glória vou a Deus. estar inabalado, e eu vou estar com anjos, e aí eu tenho que lembrar Jacó de novo. Quando Labão foi matá-lo, que Labão foi para matá-lo, Deus deu um sonho dizendo, não toca nele. E aí ele foi lá, resolveu tudo, entendeu, voltou para casa, e aí aparece diante de Jacó uma legião de anjos lhe mostrando o caminho em Manaim, para ele chegar aonde ele teria que chegar. Do mesmo jeito, agora no tempo de angústia, nós vamos viver a mesma experiência. Eu espero em Deus que a gente possa ver, que Deus nos dê essa graça que deu a Jacó, e também aquele auxiliar lá, o auxiliar de Eliseu, né, Samir? Que abriu os olhos, ele viu o exército de anjos como fogo queimando. Eita, coisa linda. Que Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vai ter medo lá na hora? Vai. Medo de perder a salvação, porque a gente vai ficar tentando lembrar dos nossos pecados. Como a gente estudou aqui, ficou muito claro.
mas a gente não vai lembrar de nenhum pecado, porque eles terão sido lavados, purificados, esquecidos. E tem uma partezinha aí disso tudo que a gente esqueceu, que o livro diz assim: se nós lembrássemos de qualquer pecado não confessado, seria o fim para quem está ali naquele momento. Lembrar de um pecado ali seria completamente destruidor, porque nós iríamos olhar com aquela angústia, né? Aquele sentimento de, meu Deus, está tudo na cara aqui, as pragas estão caindo, o Senhor Jesus está voltando e a minha situação ainda está em débito. Então essas pessoas seriam totalmente destruídas, mas graças a Deus, a promessa é de que os pecados serão perdoados, esquecidos, e naquele momento sofreremos, sim, é o último momento de prova, mas sairemos vencedores, como o pastor Gondim falou aí no final do texto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém.